Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com vocês e eu queria que vocês entendessem um pouco sobre como a política do governo atual tem uma influência sobre o mercado da aviação e como isso tem um impacto direto no, no nosso modo de vida, né? Porque viagem, a gente poder ir de avião para algum lugar com preço decente, com condições decentes, tem a ver com as nossas condições de vida, né? Vamos fazer aqui um pequeno histórico. Vamos lembrar que durante o governo Temer foi falado que tinha que abrir mais o mercado tinha que ficar mais aberto, tinha que ter menos governo, menos regras, quanto menos regra melhor. Esse velho papo de liberar tudo e tá bom. E o que aconteceu? De fato, nós vimos que as companhias aéreas começaram a começaram a tirar as bagagens de todos os seus voos, ou seja, você não teria mais opção de bagagem, tanto para voos internacionais quanto nacionais, depende da empresa querer. E tem um pequeno problema, não diminuiu o preço. Pelo contrário, algumas empresas, como a Air France, por exemplo, aumentaram o preço. A Air France e a KLM. KLM e a Air France são uma empresa só, uma compra a outra. Então o que acontece é que mesmo eles hoje, atualmente, nessa data que eu estou falando com vocês, já existem passagens por algo em torno de R$ 3.100. Só que essas passagens não tem nenhuma mala incluída, nenhuma, só a da cabine. E vamos lembrar que o regulamento diz que tem a mala da cabine, mas a mala da cabine ela tá condicionada aos modelos de segurança, ao modo de segurança da empresa. Ou seja, se a empresa quiser falar, ó, o avião tá pesado demais ou sei lá, já tem gente com mala demais lá dentro, você não pode levar sua mala. Então, pelo regulamento, você não pode levar sua mala. Nenhuma. Não poderia levar nem a dentro da cabine. Então é assim, é um negócio muito sensível. O que aconteceu? Nesse caso, já perdemos um direito muito importante. As empresas continuaram cobrando um valor absurdo, aumentaram o preço e ainda diminuíram as vantagens, né? E a gente no empresa aérea não é que nem pastelaria, né, gente? Uma empresa aérea, um avião, por exemplo, vamos falar do último que eu vi, eu não lembro muito bem dos outros, mas vamos falar de um avião grande, por exemplo, o Boeing 777. O Boeing 777 é um avião bastante grande. Ele é utilizado normalmente em voos entre Estados Unidos e falando do Brasil, né? De voo saindo do Brasil até os Estados Unidos, até a Europa, até o Oriente Médio, por exemplo, a Qatar. Os voos que saem de São Paulo saem com o Boeing 777, os voos da Air France também, Alitalia também, Turkish Airlines também, KLM também, quase todas as empresas que saem de São Paulo, American Airlines, quase todas operam o Boeing 777, que inclusive não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu vou dizer, é o avião mais seguro do mundo e é o avião mais seguro da história, tendo tido apenas 3 acidentes envolvendo mortos, e 2 deles ele foi derrubado, ele não caiu. Foi derrubado mesmo, derrubaram ele em 2 vezes. E uma vez o piloto fez besteira e morreram apenas 3 pessoas porque elas estavam sem cinto, só por isso. E foi culpa do piloto ainda. E quem estava de cinto sobreviveu. Agora, vamos voltar à questão. É o seguinte, você tem essa questão dos direitos e muita gente vai falar, olha, se você tem um mercado aberto, não sei o que, aí diminui, e o que aconteceu? Não diminuiu, mas aí vão falar, o dólar subiu. Pois é, galera, mas vamos lembrar em 2013, por exemplo. 2013 eu me lembro com muita clareza, tá? Uma passagem entre Brasil e França,
Eu lembro que eu tava pesquisando, eu queria viajar, né? Eu fui conhecer a minha esposa e cara, eu achava que valia a pena investir todo o dinheiro que eu tinha pra vir para conhecer a minha esposa, que não era minha esposa ainda, né? E o que aconteceu é que eu fiquei sem dinheiro, tive que pegar um empréstimo, mas além de pegar o empréstimo, que foi extremamente triste, me deixou com dívida durante uns 2 ou 3 anos. Galera, eu não sou rico, infelizmente. Gostaria, mas não sou. O que aconteceu? Eu me lembro, por isso eu me lembro claramente do preço. E o preço naquela época, o dólar, estava bem mais baixo em 2013. Eu lembro que mais ou menos um pouco antes, um ano antes, 1 ano e meio, se não me engano, o dólar tinha chegado a um patamar, se não me engano, de 1,50, estava um valor muito baixo. Então o dólar estava 2 e pouco, 2 e alguma coisa, né? E nessa época as empresas aéreas, eu lembro que eu não conseguia encontrar nenhuma, eu tava enlouquecendo, depois de muito insistir, de muito tentar, de muito procurar, eu achei um percurso ali que eu tinha que parar no aeroporto, sair, fazer não sei o que e tal, por 3.100. Falei, bom, pra vocês verem o nível, né? O meu nível, né? Mesmo sendo 3.100, eu tive que ir lá e pegar empréstimo e ficar 3 anos me fudendo. Mas enfim, né? Eu peguei eu comprei, mas essa foi o único preço que foi o que mais se aproximou do que eu achei que, assim, do mais baixo. Não que eu achasse barato, porque eu não acho barato. Mas o que ocorreu? Eu paguei e o preço normal de quase todas as outras companhias, isso comprando 3, 4 meses antes, não era assim em cima não, tava em torno de 5 ou 6 mil reais. Todos, tá? Todas. Essa foi a única exceção, só consegui uma exceção que também mudou rapidinho. E aí o que aconteceu? Você vê, a proporção de dólar, do valor do dólar pro valor da passagem real, estava dando uma margem de lucro muito grande para as empresas. E o que acontece? Você fala, não, mas o preço tem como causa tal a alteração do valor do dólar. Não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente já ouviu falar que as passagens, por exemplo, na Europa eram mais baratas do que quando a gente comprava no Brasil. É óbvio, porque eles aumentavam o lucro no Brasil, mantendo preços extremamente altos, mesmo com o câmbio favorável. Então o que acontece? Você divide um valor pelo outro, você divide um valor grande por um valor menor. O que acontece? Né? Você divide o mesmo valor pelo um valor maior, o que acontece? O valor fica menor, o resultado é menor. Quando você divide pelo valor maior. Quando o dólar está menor, você divide por um valor menor. Então você aí no fim você tem um valor que te sobra bem superior, um lucro bem superior. Então não tem necessariamente uma relação entre uma coisa e outra, mas tem algo que tem relação. E é muito importante, galera. É importante, não vamos esquecer. Não esqueçam que essa história de liberar tudo, de tirar regras, de falar que as empresas podem colocar quantas malas elas quiserem, só fez as empresas aumentarem preços. Gente, olhem a realidade, as pessoas estão deixando de viajar de avião não só porque estão ficando desempregadas, mas porque estão ficando mais caro de verdade. Tem voos aí ridículo. Voo entre São Paulo e Rio de Janeiro é uma ponte aérea. Gente, você vai ver um voo que não dá uma hora. Você vai achar um voo desse por 400 e poucos reais. É ridículo. E sem mala. Sem mala. Você tem que pagar a mala por trecho, por mala, se você quiser levar uma mala. E de 23 quilos ainda, sabe? É ridículo. Não sei se vocês sabem, mas uma mala daquelas grandes, só com um pouquinho de roupa já dá 10 quilos. 23 quilos não dá pra nada. Então o que acontece? Muitas vezes você acaba matando o comércio local
você acaba prejudicando o comércio local. Por quê? Porque a pessoa vai comprar menos. Imagina uma viagem para o Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que os caras produzem vinhos bons. Tem o vinho colonial. Eu adoro o vinho colonial. Eu acho uma delícia. Nenhum país, nenhum lugar. E olha que a Europa tem vinhos maravilhosos. Nenhum lugar eu tomei um vinho tinto tão gostoso quanto o do Rio Grande do Sul. Aqueles vinhos, os vinhos coloniais, para mim, são o melhor. Eu acho que aquele pessoal que fica indo nos lugares e fala, eu quero cabernet de não sei o que, eu quero não sei o que, é tudo um monte de história, porque é um vinho tinto forte, é um vinho tinto que ele desce ácido, cara, e o pessoal fica, é uma delícia, tem notas de não sei o que, notas de porra. O vinho colonial é um vinho que se produz no Brasil, é um vinho que tem bastante, é um vinho barato e tem muito pouco em São Paulo. Eu não vejo, eu não acho, eu não consigo achar essa porra desse vinho. Sabe, outro dia eu tava indo numa pizzaria e eles pararam de servir o vinho colonial porque falavam que as pessoas preferem os outros que tem o gosto pior. Eu falo, mas gente, não é possível. É tanto gosto assim de chupar rola de estrangeiro? Não é possível. Não é possível. E o que acontece? Voltando à questão. A gente sabe que Rio Grande do Sul, você vai viajar, você vai comprar alguns vinhos, é óbvio, você vai colocar na mala. Existe lá, você pode levar até uma certa quantidade dentro da cabine, o que normalmente não se pode fazer. E o que acontece? Muitas vezes você compra menos ou deixa de comprar, dependendo de como está a sua condição de mala e financeira também, né, para viajar. Porque você não tem como levar. Então, às vezes o comércio local, o turismo e o comércio local para onde você está indo viajar paga as consequências de uma política irresponsável como essa, que prejudica tanto o passageiro como o comércio do destino turístico. O turismo não deve ser extremamente caro. O turismo tem que ter todas as possibilidades. O caro, o barato, o miserável, por assim dizer, né? O mendigo. E enfim. O importante disso, galera, é que não podemos esquecer disso porque perdemos um direito e muita gente foi prejudicada e o comércio local, o turismo local também é prejudicado. Não adianta falar que não, porque na hora de a gente ir lá comprar os vinhos, eu tive que ficar fazendo conta, deixando vinho em loja, porque olha, não vai caber na mala, não vai ter espaço, não vai dar. Sabe, no fim teve que ficar lá o vinho. O comércio local deixou de ganhar. E não só vinho, eu ia comprar outras coisas também, mas acabei não comprando. Então é muito triste. Isso é muito triste. E não sei, obviamente, isso estou falando de mim. Mas multiplica isso por centenas de milhares de pessoas viajando, fazendo turismo no mesmo lugar. A consequência é muito grande, é muito alarmante. E aí, galera, algo que é importante, que a gente precisa falar, é a questão da política que o governo está adotando com combustíveis, como uma política de desindustrialização da Petrobras, de destruição da Petrobras. Isso não é papinho de esquerda, não tem nada a ver. Olhando os meus vídeos, vocês já devem saber mais ou menos o que eu penso nessa história de direita e esquerda. Tá? Se não assistiram, por favor, se estiverem aí me criticando, me chamando de filho da puta, ou esquerdopata, ou Lula livre, por favor, assistam meus outros vídeos e depois aí você pode escrever aí que eu sou um filho da puta. Escreve aí mesmo, se depois dos vídeos, dos meus outros vídeos que você assistir, você não entender que eu não sou dessa esquerda que fala que é esquerda e na verdade é um lixo, então você pode ir aí escrever que eu sou um filho da puta. Mas
Algo muito importante, galera, muito importante. O combustível, o que acontece? O combustível é toda máquina que... A combustão precisa de combustível, não adianta. Um avião, você pode fazer uma viagem nele, você pode não ter água dentro dele, você pode não ter banheiro, você pode não ter comida, você pode não ter nem aeromoça, você pode ir até em pé. Mas eu te garanto uma coisa, o avião não sai do lugar se não tiver combustível. Combustível é o principal. E o que acontece? Quando você aumenta o custo do combustível, você aumenta o custo que a empresa tem. E o que acontece? O governo está agora com a política de internacionalização dos preços. Ou seja, você produz um petróleo aqui, o Brasil tem um petróleo que sai daqui do nosso chão, da nossa terra, é o nosso recurso, é nosso, é do nosso povo. É para nós usarmos para o nosso proveito, para o nosso bem. E o que acontece Nossa, entrou uma coisa no meu olho. E o que acontece é que, mesmo assim... Me dá um minuto. Voltei, pessoal. Eu tô com um negócio aqui no meu olho chato. Tem bastante pedra aqui. Eu tava dizendo que é o seguinte, o combustível, ele faz toda a diferença. O custo dele faz toda a diferença. Você precisa usar muito combustível. São máquinas possantes, eles precisam usar bastante combustível também porque carregam muito peso, são muito grandes e vão para muito longe, né? Então precisa de muito combustível. Então qualquer alteração que você faz no preço do combustível já gera um grande problema. Então, eu vou explicar para vocês em um pouquinho mais de detalhe como é que você consegue piorar essa situação de nós podermos viajar de avião com essa política que está sendo adotada agora. O governo está adotando o preço do petróleo para nós e para todas as empresas, ou seja, a Petrobras está vendendo o combustível de acordo com o mercado internacional. Só que tem uma questão, por que está vendendo de acordo com o mercado internacional em dólar, se nós produzimos aqui para nós? E a Petrobras é uma empresa pública. E a empresa pública deve servir ao público. Senão ela não serve para nada. Se ela não serve ao público, se ela não está aqui para nos servir, se ela só está aqui para dar lucro, então vende essa porra. Para que ela tem que ficar na mão do governo? Para ficar dando escândalo aí, para ficar dando notícia na TV? Ela tem que servir o público. Se a Petrobras não servir o público, ela não serve para ser pública. Ela precisa servir o público. Ela não precisa dar lucros enormes. Isso não nos interessa. O que nos interessa é que nos sirva. Se vai dar lucro lá pro cara que tem grana, pro cara que tá sentado lá na cadeira de chefe, não me interessa. Me interessa que me dê alguma vantagem, que eu não tenha que pagar 4, 5 reais num litro numa gasolina. Isso é muito simples. E você que fica aí falando de liberalismo, você que fala que é bom liberar, não sei o quê, que a Petrobras tem que ter um lucro enorme, você não sabe a bosta que você tá falando, meu amigo. O lucro que ela tem enorme é você que tá tomando na bunda pagando 5 reais aí de gasolina por litro. Vocês precisam parar de ficar preso nisso. E é importante nós lembrarmos que aumentou o preço, porque se o preço do petróleo aumenta lá fora, então logo a Petrobras aumenta o preço do querosene, que é o combustível do avião. Aí, como aumenta o querosene, obviamente aumenta o custo da empresa. Aí nós temos um problema, porque se aumenta o custo da empresa, a empresa não pode trabalhar de graça. Ela vai ter que aumentar o preço da passagem. E se ela aumentar o preço da passagem, e como o governo já tá aumentando todos os combustíveis de acordo com o mercado internacional, o que acontece? Você que está lá gastando mais com o combustível do seu carro, ainda vai ter que gastar mais para comprar uma passagem de avião, muito mais, diga-se de passagem. E pior, tem outra coisa. As empresas
no Brasil, elas estão vendendo em real. Tem que vender em real. E o que acontece? Elas estão vendendo, elas estão fazendo non-tradable. Elas estão vendendo em real, mas elas dependem de um insumo em dólar. Olha que merda. Aí o que acontece? O combustível sobe, o petróleo sobe, aí a Petrobras vai lá e reajusta. Só que não é simples assim, não é só quando o combustível sobe. É quando o combustível, a situação fica ruim para nós, quando o combustível sobe e quando o dólar sobe. Porque o combustível é cotado em dólar. O que acontece? O dólar sobe e o combustível sobe, fudeu, meu amigo. Você subiu de dois lados. Ah, subiu o combustível, o petróleo 20%. Mas e o dólar? O dólar subiu quanto? Quer dizer, subiu 20%. A alteração deve ser em torno de 20%. Não, meu amigo, se o dólar subiu também, pode esperar que vai ser muito mais. Entendeu? Porque o preço do petróleo está vinculado ao dólar. Isso é algo da política dos Estados Unidos. Existe um acordo e o preço do petróleo está vinculado diretamente ao dólar. Por isso os Estados Unidos têm tanto poder, galera. Tem um poder econômico muito grande, a moeda deles é o que vale, não só por isso, obviamente. Mas isso tem um peso muito grande. Se você tira isso, acaba com a economia dos caras. Então, assim, tendo essa política irresponsável de você simplesmente querer que a empresa fique tendo lucros enormes, o que acontece? Tudo bem, a empresa vai ter lucros enormes, a Petrobras vai ter muito dinheiro, vai faturar muito, mas sabe o que vai acontecer? Você vai ficar aí pagando R$ 5 na gasolina, você vai ficar aí pagando preço maior numa passagem de avião, porque tiraram o direito nosso de bagagem e porque também aumenta o preço do combustível e aumenta o preço do dólar, e a aviação não tem o que fazer. Ou a aviação aumenta o preço ou ela quebra. E pior ainda, as empresas vendem com bastante antecipação as passagens. Então o que acontece? Se ela vende uma passagem por um preço e depois o dólar vai lá e estoura, sobe pra caramba, e o combustível também sobe, meu amigo, o que acontece com essa empresa? Quebra. Arrebenta, não aguenta. A manutenção é muito grande, os aviões não é qualquer carrinho que você pega por aí e sai andando pela estrada, entendeu? Se um avião der problema, meu amigo, é todo mundo que morre. Tem que ter certeza que o negócio não vai dar problema. O Brasil é muito rigoroso quanto a isso. O Brasil é muito bom quanto a essa questão de aviação, de segurança na aviação. E é um grande exemplo mundial, isso é ótimo no Brasil. E tem que seguir essas regras e isso tudo é muito caro. Um piloto é muito caro, as aeromoças são caras, as taxas dos aeroportos são caríssimas, hangares para você parar os aviões também são caros, tudo é muito caro nesse mundo da aviação. Então o que acontece? Quando você aumenta o combustível e você aumenta e tem o aumento do dólar, que isso não está nas mãos do governo, o governo não tem ingerência sobre isso, entendam, o governo, não adianta o governo ficar emitindo título aí para segurar preço de dólar, isso é especulação, o governo não tem mão, imagina, o banco, qualquer movimento que os Estados Unidos faz de qualquer coisa são trilhões de dólares se movimentando. Aí o Banco Central vai lá e vende alguns bilhões de dólares. Isso não faz nem cócegas. É como tirar uma gotinha de água de uma piscina e falou que esvaziou a piscina. É ridículo. Isso só serve para gastar o nosso dinheiro. Mas enfim, isso não é o assunto agora. A questão é que essa política irresponsável leva a esse aumento geral de preços, isso só faz nos prejudicar. A Petrobras vai ganhar mais dinheiro? Vai sim, porém ela vai ganhar o dinheiro, vai pagar os acionistas, eles vão ficar mais ricos e você mais pobre porque está pagando mais em tudo, porque
Os caminhões também dependem de combustível e eles transportam as coisas que você come, os móveis em que você dorme, eles transportam tudo. A gente depende muito da rede rodoviária. Então, se sobe o combustível para eles, galera, sobe o preço de tudo também. Então, você tá aí se fudendo, pagando tudo muito mais caro por causa de uma política irresponsável e incompreensível, porque o petróleo é nosso, galera, o petróleo é nosso, tá no nosso chão, tá no chão, olha no chão. Se tiver petróleo aí, esse petróleo é nosso. E o que o pessoal faz? Vai lá e vende. Dá para estrangeiro praticamente. Dá para estrangeiro praticamente. Pra vocês terem uma ideia, venderam o aeroporto aí no Brasil. Um deles, se não me engano, mais de um, mas um deles saiu num valor menor do que um Boeing 737 novo. Quer dizer, os caras compraram um aeroporto por um valor menor do que teria que gastar para comprar um avião. E um avião pequeno. Quer dizer, pequeno assim, um avião médio, mas é um avião pequeno, sim. Então, assim, é ridículo demais. E ainda com financiamento. É escandaloso, é escandaloso. Então nós temos que fazer com que essas coisas, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, porque não vai adiantar votar em um, votar em outro, votar no cara que prometeu, no Bolsonaro que fez arminha, que a Dilma é uma vagabunda, que não sei quem é o filho da puta, que é um corno, que não sei o que é um ladrão, que tem que se fuder, que tem que morrer. Sabe que essas coisas que vocês falam resolve, galera? Esses meus vídeos são bem direcionados não para quem quer concordar comigo. Quem quer concordar comigo, eu fico feliz. Mas esses vídeos são direcionados para quem não quer concordar comigo. Para quem olha e fala, esse cara é um filho da puta. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para que você olhe e entenda o que está acontecendo. Porque isso é muito absurdo. É muito absurdo e só quem toma no cu é a gente, meu amigo. Esses discursos aí que você fica falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso aí, e não sei o que, não sei o que, o tal cara vai fazer, vão votar até a quinta geração dos Bolsonaro. Não sei. Sabe o que resolve isso daí, meu amigo? Nada. Nada. Não teve diminuição de impostos, pelo contrário, vai ter aumento. Sabe que não teve reajuste na tabela do IR? Bolsonaro já tá aí. Por que não ajustou? Então, galera, é assim. Vamos parar com essas coisas, com essas ideologias. Repito, como eu falo em todos os vídeos, vamos parar com essas ideologias. Porque não vai ajudar em nada. O que a gente precisa é compreender a nossa realidade como um todo. Compreender bem, para que nós possamos começar a nossa revolução. Nós precisamos de uma revolução. Não adianta querer fazer as coisas pelo voto, porque não vai adiantar. Você só vai colocar mais do mesmo. Pode ficar o cara lá prometendo o que ele quiser, não adianta, tem que quebrar o sistema. Tem que quebrar o sistema. Esse sistema está podre, está falido, está velho, não serve mais. Não adianta você falar que o Senado e o Congresso no geral, que é o Senado e a Câmara, representam o povo. Não representam. Eles não nos representam. E nós temos que fazer a nossa revolução. E para que nós cheguemos a essa revolução, porque o Brasil só tem essa solução, é preciso que todos, ou pelo menos a grande maioria, compreenda exatamente o que está acontecendo. Porque a partir do momento que compreenderem perfeitamente o que está acontecendo, a nossa realidade, vão fazer alguma coisa, porque é revoltante demais, é extremamente revoltante. Eu vou fazer alguns vídeos depois, galera. Eu acho que já deu para explicar bem o que eu queria falar sobre essa questão. Eu vou fazer alguns vídeos depois explicando um pouquinho melhor como é um país que funciona bem. Eu vou mostrar algumas características, alguns lugares, algumas cidades, e eu vou deixar que vocês julguem por vocês próprios o que vocês acham. E aí eu vou mostrar que tem gente que fala que alguns desses países estão falidos, estão quebrados e não sei o que. E não é nada disso, não estão não. Então eu vou mostrar para vocês como as coisas estão acontecendo e como esses lugares funcionam e
que o Brasil poderia ser assim também. E que nós temos recursos, olha bem galera, meu dedo tá até sujo, nós temos recursos, galera, que esses países que estão aqui muito bem não têm. Nós temos petróleo, esses países não têm. Nós temos recurso mineral para dar assim para tudo quanto é lado, esses países não têm. Nós temos terreno suficiente para fazer agricultura agressiva, inclusive sem a necessidade de tanto agrotóxico. Né? A Cátia Abreu lá, que virou agora uma heroína da esquerda, né? Porque estava lá na chapa do Ciro, fica lá falando besteira, que não sei o que. Pois é, então minha amiga, toma lá o veneno e seja feliz. Não é assim, isso não é para acontecer. Então, todas aquelas coisas que ela estava lá promovendo, na União Europeia a maioria é proibida. Então assim, tem que ter essa consciência também. Então galera, tudo que esses países têm, que é bom, que tá aqui, que o Brasil podia ter. Por quê? Porque nós temos todos os recursos que esses caras não têm. O que acontece? Eles tiram com um sistema financeiro corrupto, eles tiram esses recursos de outros países e levam para eles. E o que acontece? Os idiotas que caem nessa, caem, se ferraram. E o Brasil tá caindo. Então assim, eu não estou dizendo que todos os países fazem isso. Né? Alguns têm tecnologias que o Brasil não tem, se desenvolvem melhor, tem os seus truques. Né? Nem todos necessariamente precisam aí sacanear para conseguir ter uma boa qualidade de vida. Mas não pode generalizar, galera. Pelo amor de Deus, isso não saiu da minha boca. Não generalizem, não são todos os países. Agora, é muito importante vocês lembrarem que eu vou mostrar, e eu vou tentar fazer, vou ver se eu consigo algum tempo, para mostrar essas cidadezinhas, esses lugares para vocês e tudo que elas têm. Eu vou tentar mostrar para vocês e depois eu vou falar um pouquinho da condição de vida. E tenham em suas consciências o seguinte: esses países não têm todos os recursos que o Brasil tem, não tem a mesma terra, não tem o mesmo terreno disponível que o Brasil tem, não tem a mesma quantidade de rios. Pessoal, o Brasil tem muito rio, tem muita água disponível o ano todo. Não tem um clima bom igual que o Brasil tem. O Brasil tem um clima muito bom o ano todo. O que se planta dá. Lembra aquela coisa que os portugueses chegaram aqui e escreveram? De volta pro rei, plantou dá. Nós temos um país que é realmente ideal. Tudo é nosso, tudo que nós precisamos para ser muito bons está aí. Nós temos gente muito inteligente, temos gente muito capaz que pode fazer a diferença. Mas tudo que nós fazemos é ficar brigando entre esquerda e direita e falar que o Corinthians é bom e o Palmeiras é ruim, ou o Palmeiras é bom e o Corinthians é ruim, e fica essa coisa toda que não vai dar em nada nunca. Espero que vocês possam entender isso, espero que vocês tenham consciência sobre isso. Até a próxima, pessoal.